Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? A gente vai dar início hoje ao nosso terceiro módulo, a nossa terceira unidade, a nossa terceira aula. E essa nossa terceira aula encerra o nosso módulo, encerra o nosso curso. E é muito, mais uma vez, eu vou reforçar, eu vou pedir para que vocês estejam sempre presentes nas atividades de plataforma, realizando as atividades propostas pelos fóruns, durante as atividades presenciais questionando os tutores. E eu preciso que vocês vejam as dificuldades, eu preciso que vocês resolvam as questões, que vocês leiam o que está sendo pedido, vocês assistam todas as aulas, para que vocês possam saber aonde vocês estão com dúvidas, porque assim vai ficar bem mais fácil para que eu e a nossa equipe de tutores possamos identificar possíveis falhas e sanar possíveis dúvidas, ok? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai ver padronização de reações ácido-base por titulação empregando indicadores. Olha só, gente, quando se fala em titulação reação ácido-base, que existe entre uma reação entre um ácido e uma base, é mais ou menos da seguinte forma. Em termos bruto falando, é como se eu fosse determinar a concentração de uma substância através da concentração de uma substância já de valor conhecido. Essas concentrações, elas apresentam valores determináveis que serão realizados através de cálculos ou de forma experimental, que é o que nós vamos ver aqui, através de cálculo e de forma experimental. Então, olha só, uma titulação, ela nada mais é do que uma mistura de reações ou melhor dizendo, uma mistura de soluções com reação química. Titulação é uma mistura de reações. Vamos lá, vou continuar. Então, olha só, gente. Titulação nada mais é do que uma mistura de soluções com reação entre os reagentes, nada mais é do que isso. Então, olha só, é um tipo de mistura de soluções com reação química. Então, eu tenho duas soluções em que eu vou misturar uma a outra, em que elas irão reagir e eu vou determinar a concentração de uma das substâncias reagente, ok? Então, olha só, envolve a adição de uma solução, chamada de titulante, colocada em uma bureta, a uma solução que contém a amostra chamada de analito. Nada mais é do que você pegar um recipiente, um Ellermai, por exemplo, com o analito, que é a substância a ser titulada, e dentro de uma bureta você adicionar um titulante. E esse titulante ele já vai apresentar volume, ele já vai apresentar concentrações definidas. Já no caso do titulado, que é a substância que vai estar lá para análise, que vai estar lá no Ellermaizinho, você vai recolher a amostra, ela vai ter volume e ela vai ter uma concentração indefinida. Ele diz o seguinte, ó, as titulações normalmente são titulações envolvendo ácidos e base. Essas titulações que envolvem ácidos e bases são chamadas de titulação de neutralização. Professor, então como é que isso vai acontecer, hein? Quer dizer que eu pego um Ellermai e coloco o analito. O analito é a substância a ser titulada. E em um outro recipiente, numa bureta, eu adiciono o titulado. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou gotejar esse titulado nesse analito, eu vou gotejar o titulante no titulado, ou seja, eu vou gotejar a substância que está na bureta no analito, que é a substância que está sendo analisada para que nós possamos determinar a sua concentração. E durante a reação química acontecerão alguns fenômenos que vão me indicar se houve ou não a neutralização total daquela reação existente entre ácido e base. Essas substâncias que vão me indicar se houve ou não a reação total por completo são chamados de, a gente vai ver aqui na frente, ó, indicadores ácido-base. Nós temos três tipos de indicadores principais: fenolftaleína, laranjada de metila e azul de bromotimol. Temos mais, professor? Temos vários outros indicadores ácido-base. Mas olha só,
Em uma titulação, o volume de uma das titulações é conhecida e mede-se o volume da outra solução necessário para a reação completar. Então, olha só, eu tenho duas soluções em que o volume de uma das soluções é conhecida, geralmente é o titulante que apresenta volume conhecido, e eu vou determinar o volume de uma outra solução através da titulação. Essa solução ao qual eu vou determinar esse volume desconhecido é chamado de titulado. Aí ele diz o seguinte, ó, a determinação da concentração ou quantidade de substância pela medida do volume é chamada de análise volumétrica. Então, titulação nada mais é do que uma reação entre duas substâncias após uma mistura e também vai ser chamado de análise volumétrica. Então, olha só, gente, ó. Você tem aí uma sequência nessas imagens de 1 a 6. Na primeira imagem, você tem o titulado, a substância que vai ser analisada, a substância que vai ter o seu volume determinado, a sua concentração determinada. E o que você faz? Na imagem 2, você observa que está sendo adicionado o indicador ácido-base. Esse indicador ácido-base, ele mostra quando a reação deve parar, ou melhor, quando a reação se completa por inteiro, ele vai mudar a sua coloração. Por exemplo, ó, um indicador que é um corante solúvel em água ajuda a detectar o ponto estequiométrico, que é quando os valores de número de mols do titulante e titulado, ou seja, de ácido e base, se igualam. Por exemplo, ó, sempre que eu adicionar o indicador fenolftaleína e essa fenolftaleína estiver em meio ácido, a solução ela fica incolor. Agora, se aquela solução ela for um meio básico, ela torna-se vermelho. No caso de o indicador ser o alaranjado de metila, quando a solução ela torna-se ácida, essa solução adquire uma cor vermelho. Agora, se ela for base, ela será alaranjado, e para o azul de bromotimol, no caso de uma solução ácida, ela torna-se amarelo, e no caso de uma solução básica, ela torna-se azul. Então, olha só o que está acontecendo. Ó. Na primeira imagem, eu tenho o titulado sendo adicionado ao Ellermai. Na segunda imagem, eu tenho a adição de um indicador qualquer. A adição de indicador qualquer. Na terceira imagem, você observa que na imagem, a bureta está com um funil, e a esse funil e a essa bureta estão sendo adicionados um titulante, uma substância a qual eu sei volume e sei concentração. Eu sei concentração e volume de titulado? Sei não, porque é o que eu vou descobrir, mas eu sei a do titulante. Eu sei a concentração, sei o volume do titulante. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a válvula da bureta e vou gotejar, gota a gota, ó. Observa, 4 ali, ó, imagem 4, gotejando, e vou começar a girar o Ellermai. Quando eu giro o Ellermai e espero o gotejamento, eu vou observar que quando eu tenho uma quantidade já suficiente de titulante no titulado, a coloração ela começa a mudar. Ela vai começar a mudar. Na imagem 5, você observa que a coloração tornou-se róseo, tornou-se vermelho, ok? Tornou-se vermelho. Isso é chamado de ponto de viragem. É porque naquele ponto ali, ó, eu tive uma neutralização total. O número de mols do titulado agora é igual ao número de mols do titulante. Te pergunto, como é que eu sei que aquele indicador que está ali é o indicador fenolftaleína? Pela adição, ó, pode ser tanto fenolftaleína quanto alaranjado de metila. Dependendo da substância que está sendo titulada, ela pode tornar-se vermelho, incolor ou alaranjado, dependendo da fenolftaleína. Depende muito do que você vai utilizar na reação química. Como aquela solução tornou-se vermelha, ou ela pode ser uma base, uma solução básica, se no caso eu tiver adicionado fenolftaleína, ou alaranjado de metila, no caso de eu ter adicionado também, no caso de alaranjado de metila, se eu tiver adicionado o ácido, ok? Leitura do volume do titulante na bureta. Então, o que acontece, gente? Ó,
Depois desse ponto de viragem ter ocorrido, depois de ter ocorrido essa mudança de cor, a gente vai lá na bureta e observa quanto de titulante foi necessário para titular aquele analito. Então você verifica o volume gasto, ok? Olha só em termos de questões como é que isso pode cair, ó. Uma solução de 0,252 gramas de ácido nítrico é titulada como uma solução de hidróxido de sódio 0,25 mols por litro. Quantos ml da solução básica, ou seja, do hidróxido de sódio, são necessários para neutralizar completamente o ácido? Aí ele me fornece os dados, como sendo massa molar do ácido nítrico, 63 gramas por mol, e do NaOH igual a 40 gramas por mol. Professor, como é que eu vou fazer isso? Gente, lembra que eu disse para vocês que titulação nada mais é do que uma reação de mistura de soluções com reação química entre essas duas substâncias? Pois é, se eu tenho um ácido, que é o HNO3, que é um ácido nítrico, reagindo com uma base, que é o hidróxido de sódio, ele obviamente vai formar sal e água. Mas quais serão as espécies químicas formadas? Eu terei o nitrato de sódio e a água. Se você observar na resolução da questão, primeira coisa que nós temos que observar são os coeficientes estequiométricos. Eu tenho uma proporção de 1 mol de HNO3 para cada 1 mol de hidróxido de sódio, para cada 1 mol de NaNO3 formado, de hidróxido de sódio, nitrato de sódio formado, e 1 mol de água. Então, olha só. Só que ele me diz que a massa molar do HNO3 é de 66 gramas por mol, ou seja, para cada 1 mol de ácido nítrico, eu tenho 63 gramas. Ele também me fornece a massa molar de quem? Do hidróxido de sódio. Para cada 1 mol de hidróxido de sódio, eu tenho 40 gramas. Quem é que me fornece essas quantidades? São as massas molares. Massa molar é a quantidade em gramas de uma substância para cada mol. No caso do ácido nítrico, para cada 1 mol de ácido nítrico, eu tenho 63 gramas. Para o caso do hidróxido de sódio, para cada 1 mol de hidróxido de sódio, eu tenho 40 gramas. Gente, resolução da questão. Eu tenho uma proporção de 1 mol para 1 mol para 1 mol para 1 mol. Eu quero descobrir quantos ml da solução básica, ou seja, do hidróxido de sódio, vão ser necessários para neutralizar completamente o ácido, ou seja, para neutralizar completamente 0,252 gramas de ácido nítrico. Indo para as proporções estequiométricas, eu tenho que 1 mol de HNO3 está para 1 mol de NaOH, ou seja, a quantidade necessária de ácido nítrico para reagir com hidróxido de amônia é de 1 mol. Eles estão na proporção de 1 para 1. Mas eu sei que em 1 mol de ácido nítrico eu tenho 63 gramas. Lembra da massa molar? 63 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol de ácido nítrico eu tenho 63 gramas. Mas para 1 mol de NaOH eu tenho quantos gramas? Tenho 40 gramas. Olha só. Se eu tenho 63 gramas de HNO3, que corresponde a 1 mol, e ele vai estar reagindo com 40 gramas de NaOH, que também corresponde a 1 mol, que está lá no coeficiente estequiométrico, quando eu tiver 0,252 gramas, que é o que eu tenho na solução de HNO3, quantos gramas eu terei de hidróxido de sódio? Eu terei 0,16 gramas de NaOH. Professor, mas eu sei que em 1 mol de NaOH eu tenho 40 gramas de NaOH. Mas quando eu tiver 0,16 gramas, eu vou ter quantos mols? Eu vou ter Y-mol, que vai ser de 0,004 mols de NaOH. Só que ele me disse que a molaridade do NaOH é de quanto? 0,25 mols por litro. Ou seja, em 1 litro de solução, eu tenho 0,25 mols de soluto. Mas quando eu tiver 0,004 mols de NaOH, eu vou ter quantos litros de solução? Eu terei 0,016 litros para cada, ou seja, 16 ml, isso convertendo para litros. Convertendo de litros para ml. Então a alternativa correta nesse caso seria a letra D. Gente, fica um tanto quanto complicado nós trabalharmos resolução de questões com reações químicas
nesse momento. Então, eu reforço o meu pedido para que vocês estejam sempre presentes nas atividades de plataforma, estejam presentes nas atividades de fórum, porque lá nós iremos estreitar mais ainda essa distância, essa possível distância que possa haver. Professor, mas não ficou claro a explicação não ficou clara. O senhor pode tirar as nossas dúvidas na plataforma? Cara, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, vou tirar. Se eu não souber, obviamente que eu irei em busca dessa resposta, não se preocupe, sem resposta vocês não vão ficar. Então, olha só, participem das atividades da plataforma, porque eu vou tirar foto de resolução de questões e vou enviar para a plataforma para que vocês possam compreender. E a gente vai estar participando assiduamente de todos os tira dúvidas, ok, gente? Então eu deixo aqui o meu abraço para todos vocês e até uma próxima. Fiquem com Deus.